Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Durante esta semana, nós vamos refletir em algumas mensagens que, com certeza, se nós estivermos com o coração aberto, se a gente receber a palavra de Deus com muita fé, nós vamos se fortalecer, nós vamos ficar mais forte, porque a nossa força vem do Senhor e nós precisamos a cada dia alimentar e aumentar a nossa fé. Hoje são 9 de junho de 2021, hoje é quarta-feira e hoje nós vamos falar exatamente sobre fé. E o que é fé? No livro de Hebreus, no capítulo 11, logo no versículo 1, diz o que é fé. Fé é exatamente a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Quando nós temos fé, nós vamos receber aquilo que não estamos vendo, mas nós temos a certeza que Deus vai nos dar conforme a vontade dele e no tempo dele. Precisamos ter fé nesse Deus maravilhoso. Devemos ter a certeza que as coisas que nós esperamos é a convicção dos fatos que não se vê. Ou seja, nós precisamos pedir com fé, acreditar que um dia nós vamos receber aquilo que para os nossos olhos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Um dos homens que demonstrou muita fé na Bíblia foi Abraão. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho a Deus, ele tinha tanta fé, tanta certeza que não ia ser preciso sacrificar, que ele ali com seu filho, e disse ao servo dele: olha, fica aí que eu vou ali com o menino ali e daqui a pouco nós voltaremos. Ele tinha certeza que ia voltar, mas ele sabia que ia fazer algo que talvez não tivesse volta. Ele ia sacrificar o seu único filho. Foi isso que Deus disse a ele: Abraão, me dê o seu filho, a quem você ama tanto, o seu único filho, sacrifique a mim. E Abraão saiu para fazer isso, mas ele tinha certeza que Deus ia providenciar algo para que não fosse preciso sacrificar o seu único filho. Fé é isso, é acreditar que Deus vai agir, Deus proverá no tempo dele. E na Bíblia, quantas e quantas mulheres eram estéreis e tiveram filhos? Muitas mulheres eram estéreis e tiveram filhos, porque elas tinham fé, ela acreditava nesse Deus maravilhoso. Sara, Ana, Isabel, Rebeca, Raquel, muitas mulheres eram estéreis e tiveram filhos, porque elas tinham fé nesse Deus maravilhoso. O profeta Elias também era um homem de fé muito forte. Elias pedia para chover, Elias pedia para parar de chover, Elias orava para vir fogo lá do céu. Então, Elias era um homem que tinha uma fé fervorosa, uma fé tremenda, inagualável de muitas pessoas. E Elias era um homem como eu e você. Era um ser humano como você, mulher, você jovem. Nós precisamos demonstrar a nossa fé a Deus. E nesse momento que a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo está passando, precisamos ter muita fé nesse Deus maravilhoso. Porque tudo é passageiro. Só o que não pode passar é a palavra de Deus, o amor de Deus. E nunca pode se acabar também é a nossa fé. Não devemos perder a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Jó foi um homem que perdeu muitas coisas. Perdeu seus bens materiais, perdeu a saúde, perdeu os filhos. Ele só não perdeu a fé em Deus. Então, quando nós temos fé, nós podemos acreditar que diante das lutas, das dificuldades, dos desafios que nós passamos, a nossa fé vai nos colocar de pé. Com fé,
Daniel entrou, foi jogado na cova dos leões, mas os anjos fecharam a boca dos leões. Com fé, os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo, mas eles não se queimaram, porque ali tinha um quarto homem andando ali com os amigos de Daniel ali na fornalha de fogo. Então aqueles homens eram homens de fé. Quando nós realmente temos fé, nós somos curados. Quantas e quantas pessoas não foram curadas porque tinha fé em Jesus Cristo? Muitas pessoas, a gente vai ver no Novo Testamento inúmeras pessoas que foram curadas, mas porque tinham fé em Deus, em Jesus. E Jesus dizia para as pessoas que eram curadas: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, neste momento que nós estamos passando, devemos demonstrar a nossa fé, não deixar que a nossa fé esmoreça ou se apague. Nós devemos romper em fé. Nós precisamos entender que para ficar de pé diante dos homens, precisamos primeiro ficar de joelho diante de Deus. É com fé e de joelho diante de Jesus, de Deus, é que nós vamos conseguir ficar de pé diante das lutas, das dificuldades. Precisamos entender que a nossa fé é algo extraordinário. Com a nossa fé, nós vamos conseguir ver o impossível acontecer. Com a nossa fé, nós podemos ver o agir de Deus em nossas vidas. A fé é a certeza que vamos receber algo. Não sabemos quando nem como. É tudo no tempo de Deus. Tudo isso que está acontecendo é passageiro. Não perca a sua fé. Não esmoreça. Não deixe que ela se acabe. Tenha fé. Porque é essa fé que deixa você de pé. É essa fé que me deixa em pé. É essa fé que nos sustenta. Eu costumo dizer que a fé é o combustível do cristão. Assim como um transporte precisa de gasolina, de óleo, de combustível para andar, para funcionar, o ser humano, o cristão, ele precisa demonstrar fé para ficar de pé e ficar funcionando. Mas precisamos se ajoelhar diante de Deus com muita fé para poder enfrentar as lutas e as dificuldades. Fé é acreditar naquilo que você está pedindo, acreditar no Deus do impossível. E para encerrar, eu queria falar sobre uma reflexão de uma criança que demonstrou tamanha fé. No sertão, fazia muito tempo que não chovia. E aí, o pai de uma criança disse assim: olha, hoje nós vamos se reunir, chamar o povo aqui do sertão, do sítio, vamos se reunir todo mundo à noite e nós vamos orar com fé. Vamos pedir a Deus que mande chuva, porque nós estamos precisando de chuva. E aí, quando foi à noite, saiu o pai, a mãe, vamos, e chamou a criança. E a criança: espera aí, eu vou ali pegar o guarda-chuva. Aí o pai disse: não, minha filha, não tem chuva agora à noite. Não, mas nós não vamos pedir chuva a Deus? Não vamos pedir com fé? Então já vou levar o guarda-chuva, porque eu acredito que Deus já vai mandar chuva hoje de noite. Isso é fé, é acreditar na sua oração, é acreditar no Deus do impossível. Tenha fé que nós estamos passando, a própria palavra diz, o que nós estamos passando é passageiro. Agora a palavra de Deus, a fé que nós temos nesse Deus, não deve passar, deve ficar dentro do meu e do seu coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos romper em fé e demonstrar a nossa fé. Se a nossa fé for provada, ela será aprovada por Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos permita, e se Deus quiser, eu tenho fé em Deus, que amanhã eu estarei aqui novamente trazendo uma mensagem de motivação para as nossas vidas e mensagens que vêm ao nosso coração. Que você possa compartilhar mensagens que venham encorajar, que venham edificar, que venham motivar as pessoas a ficar de pé. Porque é diante da nossa fé é que nós podemos ficar de pé. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.